Olá pessoal, João Vitor Wrobleski, estudante de Psicologia, e hoje trazendo mais uma temática solicitada por uma usuária do canal. Ela pediu, na verdade, uma temática que foi a transferência sendo vista como uma forma de resistência, que é uma temática trazida pelo próprio Freud, mas eu pessoalmente não tenho ainda a competência adequada para estar gravando um vídeo nesta área, tenho que dar mais uma estudada a respeito dessa questão trazida pelo Freud. E até isso ocorrer, até eu desenvolver o estudo adequado, eu vou estar gravando hoje um vídeo somente sobre o conceito de resistência, dentro de um viés mais psicanalítico. Então, a resistência, o que é? A resistência nada mais é do que quando o paciente ele demonstra, ao mesmo tempo que ele busca uma terapia, ele demonstra um não querer trabalhar com os seus problemas. Então, ela pode inclusive até se apresentar antes da busca da terapia. Então, o paciente, ele sabe que ele tem um problema psicológico, ele tem muitas vezes a consciência de que ele precisa resolver, mas ele apresenta uma resistência inconsciente que faz com que ele fique botando pontos para não estar buscando o auxílio de um psicólogo ou de um psicanalista. Então, o que acontece muito? Mesmo quando esse paciente ele consegue aceitar a terapia, ele vai para o psicólogo, algumas vezes acontece de o terapeuta estar trabalhando com ele alguma questão e, digamos, por exemplo, este paciente ele foi abusado pelo pai, e isso é o principal fator gerador dos seus traumas psíquicos e dos seus sofrimentos. Aí, ao decorrer da sessão, ele vai trabalhando as questões com o terapeuta e em determinado momento da terapia, próximo do final, ele traz por alguma questão ou até mesmo pelo direcionamento do próprio terapeuta, ele acaba trazendo algum conteúdo do pai dele, que nesse caso hipotético seria o abusador. Então, quando ele traz esse conteúdo, muitas vezes já está próximo do fim da sessão. Aí ele fala algumas coisas, o terapeuta em determinado momento vai fazer uma interrupção, obviamente que não é nada bruto, nada não, acabou o horário, não. Ele vai dar um encaminhamento a interromper aquela temática devido a já ter se encerrado o tempo da sessão. E aí o terapeuta vai dizer, não, então na próxima sessão, em nosso próximo encontro, nós continuamos trabalhando com essa temática sobre o seu pai. E aí o que acontece? Em geral também o terapeuta vai falar para o paciente, olha, então você vai pensando a respeito disso, vai trabalhando com isso em casa e na próxima sessão a gente vai abordar novamente essa temática. E aí, o que ocorre? Fica consciente neste paciente que na próxima sessão vai ser abordado a temática sobre o pai dele. Como nesse caso o pai dele é o gerador dos traumas por ser o abusador, acontece de acidentalmente ele, por exemplo, faltar à próxima sessão, coisa que talvez ele nunca tenha feito. Então é diferente um paciente que é por hábito faltar e um paciente que frequentou no horário certinho todas as sessões e aí justo quando se traz essa temática do pai dele, que seria o abusador, ele simplesmente falta na próxima sessão. Ou então ele chega extremamente atrasado, tipo no final da sessão. Acontece dele esquecer, esses esquecimentos também são muito característicos da resistência. Então acontece dele esquecer da sessão. É uma coisa que ele faz, digamos, aí há 2, 3 meses, ele naquele dia, naquele horário, ele vai na sessão certinho, bonitinho, já tem agendado tudo certinho e acidentalmente, justo no dia que vai ser trabalhado o conteúdo que é o trauma dele, ele acaba esquecendo da sessão que ele teria de atendimento com o psicólogo ou psicoterapeuta. Então isso é uma manifestação da resistência. Então é evidente que aquele trabalho, aquela temática, que é do caso do pai dele, é forte demais para ele estar trabalhando, é algo que ainda impacta muito ele e por isso ele demonstra uma resistência a essa temática, tendo por, inclusive, consequência a falta à próxima sessão na qual será debatida essa temática. E isso é bem comum. Então é muito comum que quando se chega ao ponto que é realmente o problema do indivíduo, ele acabe apresentando uma resistência, não indo na sessão, ou então aquele paciente que veio desde a primeira sessão, desde o primeiro dia de sessão,
ele vem falando tudo sem problemas, conversando com o terapeuta, falando das coisas que para muitos poderiam ser coisas difíceis de trabalhar, ele vem trabalhando numa boa, e aí justo no dia posterior a ele ter encontrado esta temática, ele acaba ficando mudo durante a sessão. Então ele simplesmente bloqueia ali, vai na sessão, mas não fala nada, não conversa com o terapeuta, não traz conteúdo para a sessão. Isso também é uma forma de resistência. Então o silêncio, tanto a falta, o esquecimento é uma forma de resistência, o silêncio também é uma forma de resistência. Então isso tudo faz com que ele evite trabalhar com o que ele traumatizou. Muitas vezes porque realmente esse conteúdo é pesado demais para ele trabalhar, e muitas vezes ele não está pronto. Então, em alguns casos, a resistência é tão forte, é tão grande, e o paciente está tão despreparado para trabalhar com aquele conteúdo, que demanda realmente do terapeuta dar um prazo limite para o encerramento da sessão, da terapia, e estar trazendo novamente em outro período. Então, olha, você está apresentando resistência quanto a essa temática, você não está pronto talvez para trabalhar, eu preciso encerrar até tal período a tua terapia, porque senão a gente não vai ir para lugar nenhum. Quando você estiver pronto para trabalhar esses problemas, aí você retorna aqui e vai ser atendido adequadamente. Por que isso? Porque o terapeuta dá um prazo para encerrar a terapia quando essa terapia não está andando. Questão ética. Então, o terapeuta não vai ficar enrolando um indivíduo e pegando dinheiro, porque a terapia custa dinheiro, nada mais justo, afinal é um trabalho como qualquer outro, por mais que seja um trabalho um pouco mais delicado em alguns aspectos, devido a trabalhar com a mente humana, mas ainda assim é um trabalho, o terapeuta precisa se sustentar e ele cobra por isso. E você estar cobrando por um trabalho que não está sendo realizado é uma coisa antiética, desonesta e antiética. Então é uma questão de honestidade e de ética o terapeuta falar, não, olha, tua terapia não está se encaminhando adequadamente, nós temos que estabelecer um prazo de fim da terapia. O que acontece quando esse terapeuta estabelece um prazo de fim da terapia? Tem duas alternativas aí. Ou o paciente, diante de uma situação quase encurralado, que ele sabe que ele vai encerrar a terapia, que se ele não trouxer esse conteúdo, ele vai continuar com esse conteúdo sem trabalhar, muitas vezes ele acaba expondo esse conteúdo pela limitação da terapia. No próximo do fim da terapia ele acaba expondo esse conteúdo, dando a oportunidade de o terapeuta acolher ele. Não. Então agora, como a terapia está encaminhada, você trouxe conteúdo, a situação é outra, então agora nós retomamos a terapia. Em outros casos, realmente esse paciente vai continuar até o fim, até a data limite, e não vai trazer conteúdo. Aí o terapeuta realmente encerra, sempre deixando bem claro e evidente para esse paciente que ele não está encerrando a terapia por causa de que ele não quer esse paciente, mas sim por questão de ética, por a terapia não estar se encaminhando como deveria. Então, quando esse paciente estiver disposto a trabalhar com seus problemas, ele vai retornar. E aí também existem as resistências até para ir para o próprio terapeuta. Então é muito comum nós encontrarmos algumas formas de resistência para se encaminhar para um psicólogo. Então muitas pessoas elas acabam usando algumas desculpas aqui, ou seja, que é uma forma de resistência. Por exemplo, a terapia é muito cara. E aí a gente sabe que hoje, em grande parte das cidades, muitas delas, nós já temos pelo Sistema Único de Saúde, pelo SUS, nós temos atendimento psicológico. Inclusive, onde tem faculdades de psicologia também, geralmente nas faculdades existe disponível o atendimento gratuito através de estudantes de psicologia. E aí, o que acontece? Essa pessoa está apresentando uma resistência, então ela usa o valor da terapia como uma forma de quase como dar uma desculpa para não ir para a terapia. E aí existem outras situações, como por exemplo, a pessoa acabar esquecendo do próprio da primeira entrevista, então marcar e não ir na primeira entrevista com um psicólogo, ou então começar a botar ponto, mas é longe de casa, mas não tem, mas eu trabalho, não tem como. Então a pessoa ela busca uma resistência, porque são coisas que a gente sabe que de maneira maneira média,
há como resolver esses problemas. Então, é longe de casa, o transporte público não é tão caro, não é bom, mas também não é tão caro. Então, é uma coisa que tem solução. Eu, por exemplo, não tenho horários. A gente sabe que a terapia, ela, quando é feita, por exemplo, pelo atendimento do Sistema Único de Saúde, pelo CAPS, ou então, mesmo no particular, o terapeuta ele tem condição de emitir um documento relatando para a empresa que este indivíduo estava em terapia. E a empresa é obrigada a receber esse documento como um atestado e é obrigada a não descontar aquele valor da diária do funcionário. Então, são problemas pequenos que as pessoas colocam, que talvez realmente sejam problemas para elas, mas que a gente vê que elas colocam como empecilho, não como uma coisa a ser superada. Então aí fica notável que isso muitas vezes é uma resistência da pessoa, porque na verdade ela sabe que ela precisa trabalhar com aquelas temáticas, mas ao mesmo tempo ela tem medo, porque afinal temáticas que nos causam traumas ou problemas de sofrimento não são temáticas fáceis de serem trabalhadas. Se fosse uma coisa simples, rotineira, não teria gerado problemas psíquicos. Então, se chegou ao nível de gerar problemas psíquicos é porque provavelmente foi uma situação bem complicada que essa pessoa acabou passando. Espero que esse vídeo tenha esclarecido um pouco a questão da resistência. Então, é uma coisa que nós temos realmente uma dificuldade de trabalhar com o que nos gera trauma. Então, nada mais do que natural quando algo te é impactante, te foi negativo, você ter uma certa resistência, um certo medo de trabalhar com aquilo, e aí você acaba encontrando essas formas de exercer a resistência. Quando o terapeuta é um terapeuta bom, tem uma forma de conduzir a terapia bacana, ele, na maioria das vezes, ele consegue quebrar essa resistência e o indivíduo falta uma vez, mas acaba indo na outra, justamente por essa força de, ao mesmo tempo que ele tem medo, ele sabe que ele precisa trabalhar com aquilo. Se ele não retornar, também é porque ele não está pronto. Então, na psicologia, nada é feito à força. Então, o indivíduo ele só vai trabalhar com as suas dificuldades quando ele realmente estiver preparado para isso, quando ele se sentir bem para isso. E nada é possível de se realizar em relação a um paciente na terapia contra a vontade desse paciente. Então, se ele não está pronto, ele não vai conseguir trabalhar com isso. Espero ter esclarecido. Para quem me solicitou o vídeo da transferência como uma forma de resistência, aguarda que vamos estar gravando mais à frente. Basta realmente eu conseguir estudar um pouco mais, porque também a intenção do canal, apesar dos vídeos serem introdutórios, serem relativamente superficiais, nunca foi a intenção e nunca vai ser fazer algo de qualquer forma. Então é necessário fazer algo também com uma certa estrutura, com um certo embasamento. Por isso eu preciso estar estudando mais para alguns dos vídeos que me solicitam. Esse é um caso, existem outros que já me solicitaram, que eu ainda não gravei justamente por isso, porque eu preciso de um embasamento superior. Então, obrigado a todos pela atenção e até um próximo vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve para ter acesso a todos os recursos.